Ok. Não começo esse vídeo. A comunidade de FNAF é uma comunidade bem extensa, para não dizer variável e gigantesca. O jogo Five Nights at Freddy's, por ser um jogo que foi lançado pela primeira vez em 2014 e o seu último jogo até então foi lançado no ano passado, e o próximo jogo vai ser lançado nesse ano, se ele não for adiado. É um jogo que fez uma comunidade que, por ser uma comunidade bem grande e um pouco velhinha, em comparação com a comunidade de Sonic e Mario, obviamente este jogo tem uma tendência que muitos desses jogos antigos de comunidades gigantescas possuem, que é variedades de história, design de personagens, tudo. O FNAF não é tão diferente assim. E bom, eu faço parte da área de recriação de designs, por motivos mais do que óbvios e criativos, até porque eu sou artista. E bom, e por eu ser uma artista e tá nessa comunidade acho que desde 2017 ou 18, eu conheço algumas coisinhas dessa comunidade. E uma delas foram as variações do Homem de Roxo, ou melhor, o Homem Morado. Sabe, o Homem de Roxo, o cara que matou 5 crianças. E hoje eu vim aqui até vocês para analisar algumas versões do Homem de Roxo que foram feitas e desenhadas por fãs. Então se aconchega aí, deixe um like e vamos com esse vídeo. Ok, vamos começar com um clássico aqui. O que toda a comunidade conhece só de bater o olho. Vincent Bishop, ou William Afton, feito pela Rebônica. E bom, por ele se chamar Vincent, sim, ele é da época em que o nome William Afton não passava na cabeça de ninguém. Até porque nos jogos ele não tinha esse nome. Na verdade, nem dos jogos deixava isso explícito o nome desse cara. Mas falando dele, esse Purple Guy virou o GOAT da comunidade de uns anos atrás, porque ele tinha um comportamento até que bem simples e cotidiano. Primeiramente, a aparência dele, como você pode ver, é olhos 100% brancos, pele 100% roxa, rabo de cavalo, roupa de policial ou funcionário da Fazbear, até porque naquela época se acreditavam-se que William Afton era um funcionário da Fazbear Entertainment e que ele tem medo de agulhas e gosta de torradas. Até onde eu me lembro, o povo daquela época de FNAF usou por um tempinho esse William Afton. Principalmente algumas pessoinhas não muito legais. E sim, eu tô falando de você, William Afton da Mobox. Mas tudo que eu sei é que esse William Afton, ele nunca vai ser esquecido. Ele sempre vai ser lembrado de forma nostálgica e boa pela comunidade. E falando no William Afton da Mobox, dizendo de uma forma bem simples, o William Afton da Mobox, ele é a exata mesma coisa do William Afton da Rebônica. A única diferença é que esse daí tem duas versões. Pelo que eu vejo, a versão normal, de gente mesmo, e que ele é um homem normal, quero dizer, normal até onde dá. E a outra é que ele é completamente roxo e tem esse sorriso de papafigo aí. E bom, assim como na história de FNAF, nos dias atuais, esse William Afton, ele é pai. Pai de quem você tá se perguntando? Pai da Elizabeth? Não. Pai da criança chorona? Não. O pai do Michael? Também não. O Michael até existia, eu acho, mas não era da forma que a gente conhecia. E sim, esse William Afton é pai da criança por trás do Bonnie. E não, o nome da criança por trás do Bonnie não se chamava Jeremy. E sim, Patty. Essa menininha aí de Maria Chiquinha e cabelos escuros. E que totalmente não tá comunicando que ela é a criança por trás do Bonnie, porque camisa roxa e saia vermelha, provavelmente não tô comunicando nada, né? Não é? Passando para o William Afton mais atual, feito por esse cara aqui, todo mundo, eu acredito que todo mundo já deve ter visto esse vídeo aqui. A Origem da Fazbear, parte
1, que é, na verdade, um filme que está sendo produzido de pouco em pouco e que faz parte de uma série em VHS, que só ficou famosa por um trecho muito específico e polêmico. A cena do William Afton fritando um bebê. E no caso é esse William Afton aí. E a polêmica das versões do Afton verso tá começando a aflorar aqui nesse vídeo. Até porque o babado já começa ao saber que esse William Afton trabalha no mercado negro. Exatamente isso. Não só trabalha no mercado negro, mas também ele provavelmente vende órgão. Quero dizer, com certeza ele vende órgão. E provavelmente deve vender mais outras coisas não muito legais no sentido jurídico. E eu não vou falar muito sobre essa versão dele. Até porque tem uma outra versão que, diferente desse William Afton, é um pouquinho mais antiga e que é a única versão do William Afton que eu não vejo ninguém usando em vídeo ou para representá-lo na história, que é o... Bem, por onde eu começo? Esse William Afton aí, que vocês estão vendo, ele foi criado por uma artista muito desquerida pela comunidade de FNAF. E, bom, o nome dessa artista é Lady Fizzy. E se você quiser ver a polêmica dela, que é algo gigantesco, procure o vídeo do Corey. Nesse vídeo ele explica, ou o vídeo desse carinha aqui. A explicação que ele deu é muito boa. Mas sobre esse William Afton aí, esse do cabelo preto todo cuspido, bem, sinto lhe informar, mas dando uma informação aqui, é que diferente desse William Afton que frita bebês e vende órgãos no mercado negro, esse daí ele tem perversões de fazer ruindade com criança. Não sou eu que tô falando isso. É a fanfic que a própria artista escreveu antes de apagar. E não, eu não acessei a fanfic pelo Wayback Machine. E sim foi em um audiobook que alguém daqui do YouTube fez em 2016. Ah, mas não se pode falar da senhorita Fizzy sem falar da desquerida Pinky Pills. Pinky Pills assim como a Lady Fizzy, também já foi uma artista de FNAF. Que na verdade ela trabalhou em FNAF até 2025, ou seja, ano passado. E ela trabalhou nos designs dos bonecos lá e das fantasias que o Mimic usava para se disfarçar. E assim como a Lady Fizzy, ela também se envolveu em umas polêmicas que, diferente da ex-amiga dela, não são tão pesadas assim. Isso inclui tracing, ou traçado. E também, assim como a Lady Fizzy, que retratava o cara roxo dela como sendo um cara que fácil iria participar do crime lá do maníaco do parque, ele também já foi retratado tendo uma mania super feia em ver crianças sofrendo as piores dores possíveis, como ralar os dedos na estrada quando andam. Mas enquanto o William Afton da Pinky Pills só foi desenhado só olhando para uma criança machucada, o que daí já é muito paia. Mas de resto, ele não foi desenhado ou mostrado machucando de forma muito violenta uma criança. E que também, de todos os Aftons que eu apresentei nesse vídeo, o conceito dele parece ser bem interessante. E foi esse conceito bem interessante do assassino que não comunica ser um assassino corpudo e bonitão, e sim só ser um cara gordo que facilmente tem um estereótipo de pai de família, acarretasse para que o povo na época fizesse mais fan-arts sobre o mesmo. E ele até foi usado em um documentário explicando a história do William Afton, dele próprio. Enquanto o William Afton da Lady Fizzy, bem, o povo viu ele e ele nunca foi usado em nenhum lugar, a não ser em thumbnails, mas de resto, ele foi deixado às traças. E bom, esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo porque eu tava com uma vontade de fazer um vídeo falando sobre os William Aftons que a comunidade criou. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, podem escrever aí nos comentários. É isso. Se inscrevam nesse canal e
Até a próxima!